Que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece-se de quem quer, e endurece a quem quer. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Porquanto, quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Então, o tema do nosso sermão hoje, dando sequência ao nosso estudo, é a injustiça da parte de Deus. É isso que nós vamos estar estudando nesta noite. Antes da gente falar propriamente o texto, queria fazer uma pergunta aleatória para os irmãos. Você sabe qual é o técnico da seleção brasileira de futebol? Sabe quem é? Pois eu fiz uma consulta, se a minha fonte estiver correta, para a CBF já está batido o martelo e vai ser o italiano, viu? Não vai ser brasileiro, vai ser o italiano chamado Carlo Ancelotti. Ele que vai ser o técnico da seleção provavelmente na Copa do Mundo. Eu estava perguntando para os irmãos quando que seria a Copa. O que vai dar, a gente não sabe, né? Eu vou torcer que eu acho que eles vão ganhar. O Brasil vai ganhar dessa vez. Vou ser otimista. Então, ele que vai ser responsável, dentro das atribuições dele, de fazer o quê? De escalar os jogadores que irão representar o Brasil na Copa do Mundo. Faz parte da cultura do brasileiro fazer o quê? Criticar a escalação do técnico. Mas a gente concordando ou não, o técnico da seleção é o único responsável por fazer a eleição desses jogadores. Ele soberanamente faz essa escolha de quem irá fazer parte do time e quem vai ficar de fora. Não existe democracia na escolha do técnico. Ele escolhe de uma maneira soberana. Ele é completamente livre para fazer a escalação. Essa comparação que eu estou fazendo aqui, ela não é perfeita, né, irmãos? Porque embora o técnico de futebol faça escolhas com base em quem são os melhores jogadores, Deus escolhe os seus eleitos, como nós vamos falar essa noite, não é com base em quais são os melhores jogadores. Porque se ele fosse fazer esse tipo de escolha, ele ia achar alguém? Não ia achar, né? Ninguém para jogar no time dele. Estes escolhidos são iguais a todos os não escolhidos. Todos são maus e indignos da sua escolha. Então Deus baseia única e exclusivamente a sua escolha em sua graça soberana, quando ele vai escolher o seu time de eleitos a quem ele salva, a quem ele ama, a quem ele cuida, a quem ele vai preservar durante toda a eternidade. É baseado na escolha dele. Paulo vai explicar isso aqui. E antes da gente entrar propriamente no texto, irmãos, eu gostaria de explicar aqui, trazer uma definição do que significa a palavra soberania. E a palavra soberania, como os irmãos devem ter ouvido por aí, vem do latim. Então, a palavra é supremitas, que significa um poder superior. Quando a gente pensa na palavra um soberano, não vê a figura de um rei, um soberano, um imperador, né? Isso é um título, irmãos. Um soberano é um título que vem do prefixo latino super, que significa sobre ou acima. Refere-se a alguém que governa com autoridade sobre todas as outras. Então, não tem ninguém acima dele. Vamos pensar, para ficar um pouco mais fácil, acima de um presidente no Brasil, numa república presidencialista, não tem ninguém que tenha uma autoridade maior que a de um presidente. Então, quando a gente pensa em soberania, nós temos que pensar, né, nesse título. É alguém que tem um poder superior. Em relação a Deus, Deus ele é soberano, porque ele é absolutamente livre para fazer o que ele quiser. Se ele não tivesse liberdade para fazer o que ele quisesse, irmãos, ele já não seria Deus. Ele já não seria soberano como a Bíblia apresenta. Essa liberdade, irmãos, é inerente ao caráter de Deus, é nato dele, faz parte da sua essência. Essa liberdade total para agir como quer tem uma observação.
ela está presa e condicionada ao caráter de Deus. Nós sabemos que Deus pode fazer o que Ele quiser, mas Ele pode pecar, por exemplo, ou cometer atitudes injustas? Jamais. Tudo que Deus faz é perfeitamente santo e justo. Mas Deus não está preso aqui nada aqui na terra. A decisão dele é baseada nele mesmo, é nato ao que ele é. O nosso sermão vai passar então nessa noite por 3 tópicos, irmãos. O questionamento da justiça da eleição soberana de Deus. Paulo aqui está tratando disso, e eu penso que Paulo está pregando para ele mesmo. Porque ele, como um israelita, no comecinho do capítulo 9, ele está triste, irmãos. Por que ele está triste? Porque ele sabia que em Israel, como nação, eles foram rejeitados por Deus. Como nação, os israelitas foram afastados, e Deus chama os povos não judeus, que são nós, somos os gentios. Deus rechaça os israelitas como nação e chama os gentios. Não significa que israelitas não são salvos. A ideia bíblica é que eles como nação, e nós vimos no culto passado, que na história de Israel, durante esses 2000 anos, eles como nação estão rejeitando a Cristo. Vimos no culto passado que eles têm lei em Israel, inclusive agora, onde é proibido você pregar o evangelho para um judeu, você tentar converter uma pessoa ao cristianismo. Projetos de lei foram criados, acredito que não foi para frente, mas onde se você fosse pego pregando o evangelho para um israelita, um judeu, você seria preso por 1 ano. Então, realmente, eles têm rejeitado. E se você escuta na televisão, na internet, algum rabino pregando, ensinando, eles têm uma birra, eles recusam Jesus de todas as formas. Essa é uma realidade sobre eles. Paulo estava triste. Mas Paulo, eu acredito, trazendo essa exortação para ele mesmo como um judeu, ele vai trazer essa verdade. Deus é soberano em quem ele escolhe para a salvação. Então, é isso que ele vai tratar aqui. E ele vai tratar disso, ele vai se antecipar a um questionamento que as pessoas fazem. Mas Deus é justo ao escolher uns e não escolher outros? Como é que Paulo vai trazer esse assunto para nós? O segundo tópico vai ser a declaração do direito de escolha de Deus. Como soberano, ele é livre para fazer escolhas da maneira como ele quiser. E vamos pensar também, por último, nas implicações desse direito de escolha. O nosso primeiro ponto, irmãos, que é o questionamento, vocês podem ver esse questionamento lá no versículo 14. Vamos acompanhar a leitura. Que diremos, pois? Paulo vai dizer que há injustiça da parte de Deus? Ele vai fazer essa pergunta e vai logo na sequência responder: de maneira nenhuma. Paulo levanta a questão básica que está por trás de toda essa parte aqui de Romanos. Paulo antecipou o que alguns podem acusar Deus de lidar de forma desleal com os homens, porque Israel, agora nacional, foi rejeitado. Ou eles podem pensar que Deus é injusto em ter escolhido, por exemplo, Jacó e não Esaú, como nós vimos no culto passado, como a gente viu antes. Vamos pensar nessa pergunta: há injustiça da parte de Deus, como Paulo faz aqui? A palavra injustiça usada aqui significa não agir corretamente em sua maneira de agir com os homens. Será que Deus agiu injustamente, de forma desleal, ao fazer a escalação do time com as pessoas mencionadas no versículo 6 e 3, 6 a 13 que nós lemos? Será que ele estava agindo errado quando ele escolheu Isaac e rejeitou Ismael? Será que ele agiu errado quando rejeitou Esaú e escolheu Jacó? Será que Deus agiu injustamente ao abandonar Israel, a nação escolhida? São perguntas que são feitas. Deus é injusto ao escolher um e rejeitar o outro? Qual é a resposta que Paulo imediatamente dá, irmãos, ali no texto? De maneira nenhuma, 0% de chance de Deus ter sido injusto. É claro que Deus, ele poderia ter encerrado o assunto aqui, mas pela inspiração do Espírito, Paulo continua explicando essa situação. Sabemos que Deus não agiu de forma errada. Deus não tem obrigação nenhuma, exceto com o seu próprio caráter. Entretanto, ele tem obrigações com o seu próprio caráter. E o seu próprio caráter é o quê? Justo. Dessa forma, sabemos que até mesmo antes de começarmos, que Deus não agiu injustamente
em qualquer coisa que ele já fez. Assim, se um dia lá no céu pudermos descobrir exatamente por que ele escolheu Isaac e não Ismael, e Jacó e não Esaú, estaremos seguros de que ele agiu certo ao ter escolhido um e ter tido rejeitado ao outro. Já estamos certos de que Deus agiu com retidão e justiça ao rejeitar, inclusive, Israel como nação. Agora, a pergunta que eu acredito que você deve estar fazendo isso aí, irmão, mas isso não responde tudo. Realmente não responde tudo. Nós estamos aqui, irmãos, no desenvolvimento da história. Nós não chegamos ao final. Você está assistindo um filme, e quando a gente pergunta ao final, no meio, é difícil você saber o que vai acontecer. Nós só vamos ter uma resposta definitiva de qual será o final quando chegar o final do filme. E às vezes nós somos afligidos por essas questões aqui. Como é que Deus escolhe um? Como é que Deus não escolhe outros? E nós temos que pensar nisso, irmãos, porque na história da igreja, muitas heresias, muitos falsos ensinos têm se levantado para dar uma resposta. E aí, o que acontece? Quando você tenta arrumar uma coisa que Deus não traz resposta clara, erro. Vamos tentar, peraí, tá, Deus é soberano, escolhe um, rejeita outro, a chave está na mão dele, não está na mão do homem. O que tem sido feito ao longo das eras? Tirado o foco e o centro da teologia de Deus e tem colocado a coroa que está na cabeça de Deus e tem que colocar no homem. Então, pelo sistema religioso e teológico que nós vemos em nossa volta hoje, o homem é o centro de tudo, dentro da própria igreja. Muito parecido com o ensino mundano que nós temos, as filosofias do mundo, que colocam o homem no centro de todas as coisas. Mas como vocês podem observar aqui, irmãos, Paulo não está colocando o homem no centro. O homem tem que ter todas as respostas. Não. Nem mesmo nós, como cristãos, precisamos ter todas as respostas. Se você pega, por exemplo, queridos irmãos, o livro de Jó, você tem lá o sofrimento de Jó. Você chega com fome no último capítulo de Jó, porque você presume que vai ter uma resposta para o sofrimento dele, e você não tem resposta para o sofrimento dele. O que Jó aprende? Que algo como Paulo cita em Romanos, a graça é o que basta. A presença de Deus é o que basta. O caráter de Deus. Isso deve trazer lições para nós, irmãos. Durante a nossa vida cristã, nós não vamos ter resposta para todas as coisas. O que deve bastar para nós? O caráter de Deus. Quando a gente pensa em questões teológicas, ao longo da vida vamos estudando, e a gente às vezes é atormentado com dúvidas. Você tem que confiar e descansar em Deus pela fé. Nós não temos resposta para todas as coisas. E nem Deus se propõe a dar todas as respostas, pelo menos não neste momento. Nós temos que fazer o quê? Ser pacientes e exercitar a nossa fé em Deus, a nossa confiança em Deus, porque Ele não falha e Ele não é injusto com ninguém. E por isso mesmo, que desde o comecinho da Bíblia, da história do povo de Deus, Deus se revela ao homem, e uma das coisas mais básicas que Deus revela é o seu direito de fazer escolhas. Porque Ele é o que, irmãos? Deus. Nós desfiguramos Deus quando tiramos dele o poder que só Ele tem de fazer escolhas, conforme Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Deus tem o direito de agir da forma que desejar. Esse direito é o que nós falamos no começo, que é a soberania de Deus. Nem sempre podemos descobrir as razões de Deus. Às vezes nós podemos, às vezes nós não podemos. Não importa. Deus tem o direito de agir como lhe agrada. Esse direito soberano não pode ser discutido. Paulo ele é curto e grosso aqui. Não tem o que a gente discutir. Mas eu não entendo. Fique em paz. Nem tudo a gente vai ter resposta, não agora pelo menos. Porém, uma coisa já se tornou clara aqui no versículo 14. Deus simplesmente tem o direito de agir corretamente. À medida que começamos a explorar o poder soberano de Deus, sua liberdade inerente, como nós falamos, de fazer o que Ele quer, vamos manter esta qualificação em mente. Apenas lembre-se de que até mesmo essa qualificação vem de dentro do seu próprio caráter, não de alguém ou qualquer coisa fora dele. Deus ele é perfeitamente justo e santo. E isso, irmãos, deve ser uma resposta definitiva para nós. Quando você tiver alguma dúvida, quando você não entender alguma coisa, você tem que olhar para onde? Para onde somos convocados a olhar como povo? Confiar em Deus.
Eu sou pai. Muitas coisas que os meus filhos perguntam, as perguntas, né, irmã Ivana, vão só aumentando com o tempo, né? Só que eu não tenho coisas que eu não posso falar para eles. Eu não posso falar naquele momento, porque ele não tem maturidade para aquilo. Talvez a gente vai passar a vida nossa inteira aqui com 80 anos de vida cristã e Deus não vai falar coisas para nós. Como, por exemplo, como que ele faz para escolher o time? Daqueles que vão para o céu, aqueles que não vão. É uma pergunta, irmãos, que nós não temos que, talvez, até gastar muito tempo tentando buscar a resposta. Porque eu já vou te falar, você não vai achar a resposta. Você vai saber como Deus age e que Ele é soberano. E isso deve já, irmãos, acalmar, aquietar o nosso coração. Nós devemos ficar em paz com relação a isso. Paulo, então, como ele de costume, ele é muito detalhista, então ele não vai simplesmente ficar nessa afirmação. Ele vai trazer duas ilustrações, dois exemplos do Antigo Testamento. O primeiro exemplo que ele vai citar lá do Antigo Testamento é a palavra de Deus a Moisés. Ele vai dizer no versículo 15: pois disse a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Paulo está citando o Êxodo 33, 19. As circunstâncias eram as seguintes, lá em Êxodo. Enquanto Moisés estava no monte, os irmãos devem lembrar da história, Israel pecou e depois Deus julga o povo de Israel. Agora Moisés estava intercedendo pelo povo de Deus. A oração de Moisés está registrada em Êxodo 33, do versículo 12 a 16. Deus fala, respondendo no versículo 17 a 19. E é nesta resposta que Deus afirma o princípio do seu direito e poder soberanos de agir de acordo com seu próprio prazer e vontade. Nenhum homem tem o direito de exigir de Deus a sua misericórdia. Vocês sabiam disso, irmãos? Nenhum ser humano na terra tem o direito de exigir misericórdia. Deus não deve misericórdia para ninguém. Paulo cita essa declaração divina registrada no livro de Êxodo para deixar que qualquer misericórdia demonstrada por Deus ao homem e pela graça é um favor imerecido. Quando a gente precisa de misericórdia, nós exigimos de Deus ou nós pedimos a Deus? Não tem uma diferença entre você exigir e pedir? Quando eu exijo, eu tenho direito. E eu tenho esse direito? Nós não temos, irmãos, esse direito. Quem que tem o direito de fazer escolher você? Deus. Deus tem o direito de escolher você. Ah, mas eu não concordo, irmão. Eu posso fazer algumas perguntinhas para que você possa entender melhor. Você escolheu o pai e a mãe? Você escolheu o dia que você ia nascer? Você escolheu a cor dos teus olhos ou a tua altura? Ou se você ia ficar careca ou não? Se eu pudesse escolher, você já sabe, né? Mas eu, né, irmã, não pude escolher. No entanto, eu estou aqui, desse jeito, eu não tendo escolhido nada. Eu imagino assim que a gente caindo de paraquedas no mundo. Opa, acordei, estou no mundo. Não escolhi nada. Muitas coisas a gente não escolhe, a gente é escolhido realmente. Isso fica claro até mesmo aqui no mundo. Então, nós temos essa primeira questão a pensar, irmãos. Essas palavras especiais ditas a Moisés são significativas por duas razões. Deus mostra misericórdia e compaixão a quem quer que ele escolha. Seu direito soberano ao fazer isso não pode ser negado. Não podemos negar que Deus é quem escolhe. Outra coisa, nem Moisés ou Israel tinham quaisquer reivindicações especiais junto a ele que tomasse o seu direito soberano de agir conforme ele escolheu. A questão, irmão, qual que é o porquê de Paulo ensinar isso? Os israelitas, eles chegavam perante Deus e chegavam assim: ó Deus, pode pagar meu salário que eu mereço, porque eu sou descendente de Abraão. Eu sou descendente de sangue, então eu já sou automaticamente fazedor dos pactos. Eu pertenço a ti, o Senhor tem que dar as bênçãos para mim que eu tenho direito. Paulo, vocês não têm direito. Se você não crê em Cristo, se você rejeita Jesus como Senhor e Salvador, meu amigo, você está perdido. Você precisa crer em Cristo como qualquer pessoa na terra. Você ter nascido no seio do judaísmo, ter praticado ou praticar as coisas, ser zeloso da lei, até mesmo com boa intenção, não vai fazer diferença, porque você precisa crer. Isso é tão fantástico, irmão, a graça é tão fantástica, porque eu posso, como pregador, exortar uma pessoa, uma pessoa idosa, por exemplo, ou um professor, um ateu, por exemplo, a ele se arrepender e crer,
assim como uma criancinha. É um dever de todos nós. Uma criancinha com o mínimo de compreensão, ela pode crer em Cristo. Sim ou não? Os irmãos creem nisso? Uma criança pode crer em Cristo como Senhor e Salvador, assim como uma pessoa que está lá perdida no mundo. Pessoas lá depois de ter vivido muitos anos. Ou um judeu, um israelita. Então, irmãos, nós não temos o direito de chegar para Deus e falar: Deus, eu tenho o direito. Nós não temos. Nós temos que chegar, irmãos, realmente com as nossas orelhinhas bem baixas perante Deus. Porque Ele é que é digno. E quando a gente pensa nisso, irmãos, nós aprendemos a adorar. Por quê? Porque a gente vê que a gente é pequenininho, que nada está na nossa mão e que tudo está nas mãos de Deus. Um dos propósitos que eu vejo aqui, irmãos, de Paulo ensinar isso, é para que nós, enquanto cristãos, possamos aquietar o nosso coração. Porque ao longo da nossa vida, nós somos desafiados. A nossa fé é desafiada. E a gente vai sofrer muito com as dificuldades por não saber por que Deus permitiu tal coisa, por que tal sofrimento está acontecendo comigo, por que eu tenho que enfrentar esse problema. Nós vamos encontrar respostas e Deus vai nos conduzir, muitas vezes, pelas lutas, a olhar para Deus, para o caráter de Deus e saber que tudo está muito bem administrado nas mãos dele. Pensa bem, irmãos, no mundo, se ele fosse realmente administrado pelos homens, daria certo? Cada um querendo uma coisa? Cada um pensando de um jeito? Ainda bem, glória a Deus, que tudo está nas mãos dele, inclusive a coisa mais preciosa que nós temos. O que é? A nossa salvação, irmãos. Está nas mãos dele. Não significa que estamos ensinando aqui que podemos viver de qualquer maneira. Muito ao contrário. Nós vemos a palavra dizendo: aperfeiçoai a vossa salvação com tremor e temor. Essa é a orientação. Mas isso é feito, irmãos, em uma base. Não é num palanque feito no brejo. Você vai aperfeiçoar a tua salvação numa plataforma firme e concretamente eterna. Que é o que, irmãos? A soberania de Deus. Ele te ama, ele te escolheu. E você tem que confiar no amor dele por você. Ele te ama. Não tem ninguém que ame você mais do que Deus. Você pode fazer uma lista de pessoas que te amam muito aqui na Terra, mas pode ter certeza que nem nada se compara ao amor que Deus tem demonstrado por cada um de nós aqui. Deus nos ama. E isso deve nos aconchegar. Assim como o pintinho, estou usando uma figura bíblica, o pintinho vai lá debaixo da asinha da galinha, Isaac, para ficar aconchegado e protegido do gavião que passa em cima. A palavra usa essa expressão para se referir a Deus e a nós. Nós temos que nos aconchegar debaixo das asas do Senhor, encontrar abrigo nele na sua soberania. As asas dele são grandes o suficiente, irmãos, para colocar todos nós lá embaixo. Todos nós podemos estar seguros lá. A segunda coisa agora, o segundo exemplo que Paulo vai citar, é Êxodo 9,16, no versículo 17. Porque diz a Escritura a Faraó: para isto mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Também vamos recordar aquelas circunstâncias. Faraó tinha resistido aos esforços de Moisés para obter a liberdade dos israelitas do Egito. O que Deus fez com o Faraó? Endureceu o coração dele. Uma praga seguiu após outra. Os irmãos sabem que tiveram 10 pragas, e quanto mais pragas vinham, mais o coração do homem se endurecia. A cada praga, Faraó parece ceder, mas depois ele endurecia o seu coração. As palavras especiais citadas aqui em Êxodo 9,16 vêm após a 6ª praga, que são os furúnculos. Paulo quer enfatizar o fato de que Deus age de acordo com a sua própria vontade, com uma liberdade inerente que não está limitada ou condicionada às ações do homem. Assim, ele ousadamente declarou a Faraó: eu o levantei exatamente com o propósito que está sendo cumprido em minhas relações com você. Meu propósito era mostrar o meu poder, a fim de que a glória do meu nome pudesse ser propagada em todo o mundo. Aquele episódio, irmãos, é conhecido até hoje no mundo inteiro. Deus endureceu o coração de Faraó com propósitos soberanos diante até mesmo das decisões más que aquele homem tinha. Deus estava no máximo dizendo a Faraó: eu estou no controle desses eventos. Meu propósito está sendo cumprido. Irmãos, isso não é exclusivo do período que nós vemos na Bíblia.
Se você for ler a história da igreja, durante esses 2000 anos, os irmãos têm uma noção de que o Império Romano perseguiu muito a igreja, você sabe disso, né? Mas nunca foi uma perseguição generalizada. Sempre foi alternado períodos de muita perseguição e períodos onde Deus levantava imperadores que davam liberdade ao povo, davam segurança ao povo. Então, irmãos, e a gente vê claramente Deus controlando as coisas, guiando as coisas. A própria resistência dele estava de acordo com a vontade de Deus. O controle soberano de Deus sobre os acontecimentos na terra não estava de maneira nenhuma ameaçado pela resistência insignificante de Faraó. Vamos pensar, irmãos, a resistência dele impediu o povo de passar pelo Mar Vermelho? Não impediu. Impediu o povo de estar sobrevivendo 40 anos no deserto e depois ter conquistado a Terra Prometida? Nada impediu. Embora esses eventos acontecessem, Deus estava soberanamente controlando essas coisas. E vamos pensar agora nas implicações do direito de escolha de Deus, no versículo 16 e versículo 18. A primeira delas, irmãos, lá no versículo 18, Deus é misericordioso com quem quer e endurece a quem quer. Quem que endureceu o coração de Faraó? Deus. Vamos pensar assim, quem que amoleceu o coração de Moisés, que ele não queria também ir lá liderar o povo contra a escravidão que estavam sendo submetidos, mas quem que amoleceu o coração dele? E conduziu o coração manso de Moisés a ser o líder de Israel? Deus. Então nós vemos esse exemplo na palavra. Mas acerca disso, será dado na discussão a seguir. Entretanto, por agora, não devemos resistir ao princípio básico, tão claramente declarado. Quando Deus demonstra misericórdia a uma pessoa, em particular com Moisés e os israelitas, ele o faz de acordo com o seu direito soberano de agir como ele quer. Ele é gracioso, compassivo, misericordioso àqueles a quem ele quer. Da mesma forma, sempre que ele retém a sua graciosa influência de um homem e assim endurece o seu coração como o Faraó, ele o faz de acordo com o seu direito soberano de agir como ele quer. Ele rejeita no seu favor quem ele quiser. Seu próprio prazer livre, bom e justo é a base dentro dele para a escolha de abençoar alguns e rejeitar a outros. Existem muitos falsos ensinos, porque algumas pessoas falam, eu não concordo com isso. Aí eles ensinam algo que é conhecido agora como universalismo. Sabe o que é isso? Ninguém vai para o inferno, todo mundo vai para o céu. Então você vai se encontrar lá com o Manico da Cruz, você vai se encontrar lá com o Hitler, todo mundo vai estar no céu cantando lá de mão dada por essa visão. Todo mundo. Você que está, os mártires da igreja vão se encontrar com o Nero lá, juntos. Isso realmente, irmãos, é uma afronta ao nome de Deus. Pensar nessa possibilidade, muitas passagens, por exemplo, que falam, embora eu não goste de falar, eu sou sincero, do inferno, por exemplo, estariam erradas. Ou o próprio Jesus errou ao alertar sobre a realidade do inferno. Se existe o inferno, irmãos, é um lugar de tormenta, porque homens maus são lançados lá, pelas mãos de Deus. Isso deve nos mover, irmãos, a ter realmente reverência e temor ao Senhor. Uma outra coisa, irmãos, uma outra implicação desse direito de escolha de Deus, a misericórdia demonstrada a alguns não tem a ver com o próprio caráter deles. Versículo 16. Assim, pois, isto não depende de quem quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Quando Deus determina mostrar misericórdia a indivíduos em particular, não é porque havia uma inclinação a eles ou que eram diferentes dos outros, nem foi o seu comportamento mais justo do que os outros. Por outro lado, aqueles a quem Deus rejeita do seu favor não são piores em vontade ou comportamento do que os outros. Estas palavras podem ser difíceis de aceitar à primeira vista, porém, um exame mais profundo nos ajudará. Vamos pensar nisso, irmãos. Devemos lembrar que essa conclusão já está estabelecida anteriormente. Paulo fala disso, irmãos. Deus não me escolheu, ou não escolheu você, porque ele achou que você é melhor que os outros. Ou Deus não rejeita alguns, porque aqueles lá são piores dos que são aceitos. Todos estão na mesma condição de pecado. Paulo vai falar isso no capítulo 3, versículo 22 e 23. Olha o que está escrito lá. A justiça de Deus, pela fé em Jesus Cristo,
para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, irmãos, não nasce ninguém santinho. Eu sei que você ama muito esse netinho ou teu filho, que é um bebezinho. É tão agradável ter um bebezinho. Mas, irmãos, biblicamente, as escrituras não apresentam ninguém nascendo santinho. Nós somos todos pecadores. Uma das grandes provas disso, que é muito triste de falar, mas é uma evidência da pecaminosidade, até mesmo das criancinhas, é porque as criancinhas morrem, irmãos. O que é a morte? A morte é o salário do pecado. Então tem a ver com a nossa natureza, porque uma criancinha, ela não tem discernimento do certo e errado, mas a sua natureza é o quê? Pecaminosa, inclinada por mal. Basta crescer, vai para aprontar. Todos nós. Você tem lá uma semente de um espinheiro. Ele não vai picar ninguém, mas quando ele cresce, você tem um leãozinho fofinho lá. Não vai fazer mal para ninguém, mas deixa ele crescer, né? Deixa ele crescer e fica na frente dele para você ver. O ser humano é assim, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém. Deus não escolhe ninguém porque um é melhor que o outro. Se fosse dessa forma, toda a palavra de Deus, a própria vinda de Cristo seria sem propósito. Algo meramente formal e não tão fundamental como é. Por que a fé é tão fundamental, irmãos? Porque ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela fé em Cristo. Como o texto diz aqui que eu li, Romanos 3, 22, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Você pode, talvez, questionar isso, irmãos, mas todos os homens, em vontade e caminhos, são igualmente pecadores. Por isso Paulo fala, não depende de quem quer, não depende de quem corre. Romanos 3, de 9 a 20, deixou claro que todos são maus e maldosamente inclinados em suas próprias naturezas. Essa essência, nenhum é pior que o outro, ou melhor do que o outro. Portanto, o fato de Deus demonstrar misericórdia a alguns e endurecer alguns, não pode estar baseada em supostas diferenças no caráter dos homens. Consequentemente, a demonstração de misericórdia deve ser através do direito soberano de quem, irmãos? De Deus, por sua vontade, e não pela vontade do homem. Mas, irmão, eu não entendo, mas e a nossa vontade não entra em jogo? Entra, depois que Deus te escolhe. Qual vai ser o sinal de que Deus te escolheu? Você crê, você se arrepende dos seus pecados, você começa a viver com Deus. Não é porque alguém está com a espada, uma arma apontada, se arrepende e crê. Você voluntariamente. Muitas pessoas ao longo da história, mesmo sobre a ameaça de morte, muitas pessoas agora, irmãos, lá no mundo islâmico, estão se entregando a Cristo, mesmo sabendo que vão morrer após essa escolha, após a sua vontade de se render a Cristo. Então, nós devemos ter isso claro na nossa mente. Por quê, irmãos? Porque os falsos ensinos estão por aí. E são a maioria, infelizmente. O arminianismo está aí, ensinando e colocando toda a balança no homem, como se tudo existisse em volta do homem. A Bíblia não foi feita para o homem. Ela é uma arma, uma ferramenta, sim, mas ela foi feita para exibir a Deus, para revelar a Deus, a vontade de Deus para nós. Lembre-se, uma segunda coisa, de que esta é a questão-chave que envolveu os judeus. Eles insistiram que tinham um direito a favor de Deus, por causa do seu esforço em observar a lei. Os irmãos já leram Mateus capítulo 7? Já leram? O que Jesus fala lá em Mateus capítulo 7, meus irmãos? Que muitos vão estar lá naquele dia, Senhor, eu tenho direito porque eu fiz isso, expulsei demônio, fiz curas, fiz sinais, maravilhas, ensinei, fui criado na igreja, vivi na igreja. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Essa é a realidade, irmãos, que o próprio Jesus um dia vai se levantar como juiz e vai separar o joio do trigo, vai separar os bodes das ovelhas, com base nesse critério. Ninguém jamais conquista o favor de Deus, todos somos pecadores. Ele não deve misericórdia a ninguém, nem mesmo Israel tem qualquer direito sobre ele. A misericórdia de Deus aos homens não é demonstrada em razão de seu caráter, pois ninguém tem o tipo de caráter que mereça misericórdia. Pois se tivesse, não seria misericórdia ou graça, mas uma dívida. Deus deve alguma coisa para alguém, irmãos? Deus não deve, irmãos.
Então nós temos que tomar muito cuidado com muitos ensinos por aí. Nós não somos uma igreja aqui, irmãos, que estamos arrumando algum tipo de desculpa para viver a nossa vida levianamente, sem ser piedosos, sem temer a Deus, sem sermos santos. Mas nós temos que ser sinceros e honestos e fiéis à palavra. A escolha de quem é salvo e quem não é está baseada no direito de Deus escolher. Porque se não fosse assim, todos nós teríamos Deus como nosso devedor. E Deus não deve nada a ninguém. Isso não pode nos levar a uma conclusão. Deus tem direito soberano de escalar um time de pecadores cuja natureza má e pecaminosa é exatamente igual aos demais pecadores que não são escalados. E nós não temos o direito de questionar os propósitos de Deus. Isso Paulo vai deixar muito, muito claro no versículo 20 e no versículo 21. Olha como está escrito lá de forma tão clara, irmãos. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma forma, da mesma massa, fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Isso não significa, irmãos, que a gente não vai usar os nossos cérebros para fazer perguntas. Eu creio que você tem muitas perguntas, eu tenho muitas perguntas, mas perguntas, irmãos, prestem muita atenção aqui no que o irmão vai falar agora. Pergunta, irmãos, é diferente de questionamento. Qual que é a diferença, irmão, de pergunta e questionamento? Paulo fala aqui, ó, mas ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Quem és tu, ó homem, que a Deus questiona? Qual a diferença entre perguntar e questionar? Perguntar envolve buscar uma informação. Quando você está na escola, ou na escola bíblica dominical, e você não entendeu algo, o que você faz? Uma pergunta, professor, eu não entendi. Ou então você vai procurar o teu professor depois da aula, ou o pastor, irmão, eu não consegui entender tal ponto do sermão, você pode me explicar de novo? Sim, irmão, vamos lá, vamos estudar. Mas um questionamento é diferente, irmãos. Questionar envolve colocar em dúvida uma informação que você já tem, mas que você não concorda. E aí você questiona, você replica, você retruca. Filho, vai lá recolher as roupas. Mas por que você mandou eu e não manda fulano? O que teu filho está fazendo? Está te retrucando, está te replicando, está te questionando, está questionando a tua autoridade e a tua decisão. Nós podemos fazer isso? Não, irmãos. Mas é inevitável que muitas vezes nós vamos fazer. Qual que é o caminho, irmãos? Se você for pego se questionando os propósitos de Deus, se arrependa e vá para a palavra, vá para as escrituras, confie no caráter de Deus. Quando você não tem resposta para algo que Deus fez, ou uma informação teológica que você não sabe, que você não tem uma resposta e você está ali questionando a Deus, isso todo mundo pode fazer uma hora ou outra na vida. Para onde você vai? Para quem Deus é. Qual que é o caráter de Deus? Justo. Deus não é injusto com ninguém. Deus é santo, não é impuro, e Deus é infinitamente santo. E ele tem todo o poder nas mãos dele. Embora essa verdade seja envolvida em mistérios, já que trata da verdade oculta de Deus, somente Deus sabe quem são os escolhidos. A gente poderia até repetir todo mundo junto isso, hein? Somente Deus sabe quem são os escolhidos. Se eu fosse explicar isso, nós teríamos que fazer uma série de sermões a respeito disso. Porque assim, aí entra a questão do julgamento. Eu não tenho o direito de falar quem é salvo e quem não é. Nós não temos esse direito de falar quem é salvo e quem não é. É lógico que às vezes você convivendo com alguns irmãos, o que você vai ver naquele irmão? A semelhança de Cristo, o crescimento em conformidade a Cristo. E você não vai ver pessoas também, até mesmo lá no mundo, que já ouviu o evangelho, a pessoa não quer ouvir. O que você vai presumir ou achar, né, irmã Aline, sobre aquela pessoa? Que pelo menos naquele momento ainda ela não é salva. Ela precisa ouvir o evangelho. Isso vai nos levar a fazer o quê? Orar, interceder pela pessoa, amar a pessoa. Dedicar tempo, dedicando. Nossos filhos, talvez, passam um tempinho, passam um tempão, já são adultos, e você percebe que eles estão afastados.
Eles não têm amor por Deus, não estão servindo a Deus. Isso deve nos levar a fazer o que por eles? Não desistir, confiar em Deus. O fato de a gente não saber quem é salvo ou quem não é muito bom, irmãos. Porque isso nos move a fazer o quê? A agir. Então nós vamos evangelizar, nós vamos pregar, nós vamos interceder, vamos estar em oração constante pelas pessoas, vamos trabalhar em projetos de plantação de igreja como esse. Por que nós estamos aqui, irmão? Eu sei quem é salvo e quem não é. Se eu soubesse, eu não precisava estar fazendo aqui. Só sentar, né, irmão Ivan, ficar de boa, né, esperando. A gente tem que pregar, tem que evangelizar, tem que interceder, tem que amar constantemente uns aos outros e lutar por isso, porque a gente não sabe. Isso aquieta o coração dos irmãos, de uma forma traz clareza ao ensino. Eu espero que sim, irmãos, que possa trazer paz ao seu coração. Isso nos leva a pensar agora, para encerrar, irmãos, em 3 coisas. Quando a gente pensa na soberania de Deus, no direito exclusivo que Ele tem de escolher pessoas para a salvação. Primeira coisa, devemos viver perante Deus com fé. Essa é a primeira coisa. Hebreus 11:13. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Eu não sei se vocês já ouviram por aí um ateu ensinando. Na internet tem um monte de cara e agora está crescendo esse movimento que você vê o cara lá na cadeirinha falando sobre ateísmo. Mas a gente observa que 99% dos ateus são pessoas que estão questionando a Deus. Eles não estão dizendo que Deus não existe, mas estão questionando a existência de Deus. Eles têm uma birra no coração deles. Ressentimentos contra Deus. Se você for estudar a história, a biografia do Charles Darwin, que criou a teoria da evolução, é um cara que teve traumas na vida dele, acho que a filha dele faleceu na infância, e ele questionava o propósito de Deus em ter levado a filha dele, e não conseguiu resolver isso. O que ele fez? Vou criar uma teoria para tentar negar a existência de Deus, embora ele mesmo não negava. Ele brigava com Deus, mas não negava. Então, irmãos, nós devemos ter fé ao se aproximar de Deus. Ele nos recompensa. Deus está atento para ouvir, irmãos. O fato de Deus escolher, automaticamente uma vozinha na nossa cabeça traz uma informação que não vem da palavra. Deus é um Deus tirano e mau. É isso que vem lá, que o diabo sussurra lá no nosso coração. Você tem que olhar para a palavra. Irmãos, você quer alguém que ame mais você do que Deus, ao ter enviado o filho dele para morrer no teu lugar? Ninguém te ama mais do que Deus. O que eu vejo, irmãos? Quem já teve relacionamento ou é casado, eu não sei se você sofreu muito para conquistar a sua esposa, mas algumas irmãs ou mulheres duvidavam daquele rapaz. E o que elas fazem? Põe em xeque, né? O amor dele. O que esse rapaz faz? Tenta demonstrar de todas as formas que ele ama aquela moça com quem ele quer casar. Então ele vai, de todas as formas, se esforçar e se empenhar em conquistar o amor daquela mulher. Nós somos a noiva de Cristo. E Cristo se empenha, irmãos, em nos conquistar, demonstrando que o amor dele não tem rival. Deus te ama por meio de Cristo, irmãos. Ele demonstra o amor dele por meio do Senhor Jesus Cristo. E esse amor dele não tem rival. E o que ele quer que você faça? Que você creia em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, porque ninguém vai demonstrar maior amor por você do que Cristo. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:13. Paulo fala aqui novamente, em Hebreus, eu acredito que foi Paulo que escreveu o livro de Hebreus, que todos os heróis da fé, Abraão, Isaac, você tem Jacó e todos os outros, eles, durante a vida deles, eles viram as promessas de longe. Abraão teve Isaac no seu colo quando já era velhinho, conviveu pouco tempo com Isaac e logo ele morreu. Ele não viu a sua descendência como a areia do mar. E assim outros, Moisés viu de longe a terra prometida, mas não pôde entrar. De longe, mas se agarraram às promessas, se firmaram nas promessas. Irmãos, esse é um padrão. Deus te chama para você viver com fé.
Mas o mundo que você vive vai te pintar uma figura feia, que parece que Deus não te ama, parece que Deus está longe de você, mas no entanto Ele está perto de você. E quanto mais você crescer em fé, mais você vai perceber o cuidado de Deus sobre a tua vida, o quanto que Ele te ama. Isso nos leva a uma segunda coisa, ao segundo dever. Devemos viver perante Deus com obediência. Isaías 45:23. Para mim mesmo tenho jurado, já saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo joelho, e por mim jurará toda a língua. O profeta Isaías está falando de uma realidade, irmãos, aí sim universal. As pessoas, querendo ou não, um dia terão que curvar os seus joelhos em submissão a Deus, que Ele é o quê? Soberano. E tem direito de agir conforme Ele é, conforme o seu caráter santo e justo. Nós, como crentes, ao longo da nossa vida, meus irmãos, nós temos que passar por uma transformação tal, onde a nossa rebeldia vai ficando de lado e a nossa obediência a Deus vai se tornando cada vez mais evidente. Assim, o mundo vai saber que você ama a Deus e que Ele te ama, que Ele te escolheu. Por quê? Você obedece a Deus, você se submete à vontade de Deus. Uma terceira coisa para encerrar: devemos viver perante Deus com reverência e adoração, que é o salmo que nós lemos, Salmo 99, de 1 a 5. O Senhor reina, tremam os povos. Ele está sentado entre os querubins. Comova-se a terra, o Senhor é grande em Sião, e mais alto do que todos os povos. Louve o teu nome, grande e tremendo, pois é santo. Também o poder do rei ama o juízo. Tu firmas a equidade, fazes juízo e justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos diante do escabelo dos seus pés, pois é santo. Irmãos, o maior presente que você tem para a sua vida é reconhecer que Deus é soberano sobre todas as coisas e sobre a tua existência e sobre tudo o que acontece com você. Tudo o que acontece com você, irmãos, os momentos bons, os momentos alegres, as tristezas, as conquistas, as derrotas, a fé que Deus deu para você, irmãos, é uma demonstração do cuidado de Deus, um chamado que você tem de glorificar a Deus, vendo o amor dele a você. Novamente, irmãos, nós temos que tirar da nossa mente, do nosso coração, a imagem que a gente tinha de Deus lá no mundo. É um bicho-papão feio. Deus não é um bicho-papão, irmãos. Ele nos ama, Ele é santo, justo e bom, e te cuida com muito carinho. Cada detalhe da sua vida, irmãos, está nas mãos de Deus. Ele te ama, Ele te cuida, Ele te sustenta cada dia. E um dia vai pegar na sua mão lá no céu. Um dia você estará olhando para Cristo face a face. Persevere, obedeça, se submeta ao Senhor e adore, se prostre perante os pés de Cristo, porque Ele é digno disso. Amém, meus queridos? Vamos estar encerrando e agradecendo ao Senhor.